Estamos aqui mais uma vez com as eleições 2020 no programa Nossa Cidade. Nós estamos recebendo aqui o professor Renato, ele que é candidato pelo PCdoB e fará parte dessa sessão de entrevistas com os candidatos da cidade. Mais uma vez a gente lembra as regras que foram pré-determinadas com os representantes dos partidos. São 25 minutos para cada candidato, com as considerações iniciais e finais, totalizando 5 minutos, e 20 minutos para 5 perguntas que estarão sendo feitas e que foram preparadas pela nossa equipe de reportagem, nosso departamento de jornalismo. Professor Renato, nosso muito obrigado por estar aqui, por aceitar nosso convite, e eu dou esses 3 minutos para as suas considerações iniciais. Perfeito. Eu agradeço, Wesley. A minha história é uma história de todo biriguense. A minha mãe é de Birigui, meu pai também, minha mãe Marilena, meu pai Iraceu, são trabalhadores, são operários, e eu tive uma formação desse nível. Foi uma educação relativamente boa, que eu tive de infância. Aí comecei a minha militância no Partido Comunista do Brasil, que é um partido que está completando 98 anos, daqui a 2 anos completará 100 anos, é um dos partidos mais antigos do Brasil, um dos partidos muito importantes para a consolidação da democracia, da Constituição de 88, que sempre esteve do lado dos trabalhadores, das trabalhadoras. É um partido que apresenta um programa robusto para o Brasil de desenvolvimento, de paz, de democracia, de diálogo. Então nós temos um programa para a cidade de Birigui que responderá à altura todos os desafios que são colocados impostos a uma administração pública moderna, democrática, civilizada, avançada. Nós temos esse programa e é sobre isso que nós vamos discorrer durante esse período de 20 minutos e de acordo com as perguntas que me forem feitas. Eu agradeço também profundamente ao Sistema Sabione de Comunicação pelo espaço cedido aos candidatos. Acho que o debate é importante, ele enriquece a democracia brasileira. É importante que os munícipes conheçam os programas de governo de todos os candidatos, avaliem, ponderem, pesem e votem naquele que vocês acharem que mais representa, mas façam isso de forma bastante consciente, de forma bastante lúcida. E é por isso que nós estamos aqui, para deixar e esclarecer os pontos mais importantes do nosso programa. O nosso programa é um programa desenvolvido a partir de experiências de gestão que nós tivemos. Também é desenvolvido a partir de escutas, porque a gente pega, conversa, dialoga com as pessoas e é a partir dessas escutas e dessas experiências que nós fomos fazendo essas tratativas de construção desse programa de governo. É um programa de governo flexível porque tem que ser, assim tem que ser. Ele não está fechado em si. Nós vamos estar sempre aprimorando, de acordo com as reais necessidades do nosso município, com as reais necessidades do nosso povo e para satisfazer e atender às necessidades de uma democracia moderna, de uma gestão democrática, de uma gestão avançada, de uma gestão que vai ter transparência, vai garantir governabilidade, vai respeitar todas as pluralidades partidárias, ideológicas, religiosas e outras, entre outras coisas. É isso. Essa é a introdução e aí eu espero as perguntas que me serão direcionadas. Obrigado. Muito bem, vamos então selecionar aí as perguntas, São 5 perguntas que nós estaremos fazendo. A primeira delas, todas elas, o senhor tem 3 minutos para estar respondendo. Na área da saúde, candidato, o que o senhor irá fazer para diminuir a fila de espera para exames, consultas e cirurgias? Perfeito. A área de saúde é uma área bastante interessante, A gente viu a necessidade, por exemplo, do fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Nós vimos isso no processo de pandemia. Então, a primeira coisa é fortalecer o Sistema Único de Saúde. Essa é uma bandeira nossa, uma bandeira que nós defendemos e nós vimos nesse processo de pandemia o quão é importante o SUS para o povo brasileiro. Muito bem. O nosso programa ele direciona para uma coisa chamada cidades inteligentes. O que é isso? As cidades inteligentes é uma cidade conectada. Então, nós estamos partindo de uma premissa que os munícipes terão acesso à internet, eles terão essa acessibilidade. A prefeitura vai tentar universalizar o acesso à internet. Nós vamos tentar esse processo de universalização. A partir desse processo de universalização, nós vamos criar um sistema robusto para as UBSs, para que
tenhamos as consultas remotas, feitas remotamente, para várias situações. Além disso, nós vamos também fazer um sistema mais robusto de rastreamento, quer dizer, o rastreamento feito a partir de um algoritmo matemático. Então você consegue rastrear várias doenças, não só essa que acometeu o Brasil e acometeu o mundo, como a gente está acompanhando e vendo, mas para outras doenças também, utilizando a estrutura que já é fornecida, que é o quê? Os agentes de saúde. Quer dizer, esses funcionários que são importantíssimos, que têm a sua relevância, que têm o contato social com as pessoas, que passam nas casas, conhecem a realidade, que conhecem as reais necessidades do campo da saúde, eles serão valorizados, eles são importantes para o processo e nós vamos investir pesadamente na prevenção, que é a medicina primária. Claro, sem deixar de observar as questões que exigem mais tecnologia, que exigem exames mais complexos, mas assim, a gente vai dar uma ênfase muito forte na prevenção das doenças, na prevenção de moléstias, né, algumas como diabetes, como colesterol, enfim, que trazem outras doenças a reboque. Então, a nossa preocupação central, ela será exatamente essa, atender remotamente. Claro que os atendimentos presenciais também existirão concomitantemente, mas a gente vai utilizar essa estrutura que já existe, já temos, direcionando para o conceito que nós temos no nosso programa de governo, que é cidades inteligentes. Quer dizer, nós vamos tentar universalizar a conexão para a gente tornar possível esse tipo de posicionamento. Eu acho que isso é importante para o munícipe, importante para a área da saúde, importante para o bem-estar social. É isso. Muito bem, vamos então agora para a segunda pergunta dessa série de entrevistas que nós estamos fazendo com os candidatos à Prefeitura Municipal de nossa cidade. A pergunta é, candidato, como o senhor quer ser lembrado após o término do seu mandato, caso o senhor seja eleito? Sim, perfeito. Bom, eu quero ser lembrado como um gestor público, um funcionário público, porque o gestor público, na realidade, apesar de ser um cargo eletivo, ele é, por excelência, um funcionário público. Então eu quero ser encarado como um gestor que é um funcionário público. Quer dizer, claro que o prefeito, pelas atribuições do seu cargo definidas pela Constituição e pelas potestades que lhe são peculiares, ele é uma autoridade que representa o município. Muito bem, mas acima de qualquer coisa, eu quero ser lembrado como um trabalhador, um operário, uma pessoa que contribuiu para a gestão do município, que gosta e ama o seu município, e que fez e fará de tudo para que o governo tenha sucesso, que as pessoas também tenham igualmente sucesso. Para isso, encarar o cargo de prefeito como um funcionário, não como, digamos assim, uma coisa inacessível, uma pessoa inatingível, né? Mas como uma atividade laborativa, como qualquer outra, de importância social, né, de representatividade, claro. É claro que eu quero representar a cidade sempre de uma maneira digna, de uma maneira honesta. Eu quero fazer um governo que seja lembrado para a posteridade como um governo que fomentou a participação social, fomentou o diálogo com o legislativo, um diálogo de alto nível com todos os funcionários via representação sindical. Eu quero ser lembrado pelos munícipes como uma gestão moderna, uma gestão democrática, uma gestão que vai respeitar as pluralidades partidárias, as pluralidades de pensamento, de qualquer outra espécie, de sexualidade, enfim, de religião, de crença, e dar essa mesma condição do munícipe ir até o paço, ser recebido, dialogar, enfim, ter esse contato todo, né, com a gestão pública e conhecer e entender que a gestão pública, ela não é uma coisa para poucos, ela é uma coisa para todos. Então a gente quer fazer uma gestão pública que seja para todos, que seja universal, que o acesso às informações seja universalizado, que as pessoas tenham condições de participar mais ativamente do processo político, porque eu acho que isso é um ganho civilizatório e é dessa forma que eu gostaria de ser lembrado pela posteridade.
Eu acho que esse é o maior legado de uma administração, ser lembrado pela posteridade como uma gestão democrática, uma gestão moderna e uma gestão que fomentou a participação popular. É isso. Muito bem, vamos então agora para a terceira pergunta que nós estaremos fazendo com o nosso candidato hoje, o professor Renato. A pergunta é o seguinte, candidato, sobre mato alto em terrenos públicos e também em áreas particulares, como no caso estados, aliás, nosso estado, a União e também do município. Quais as medidas para melhorar a vida dos moradores da cidade que tem esse problema? Perfeito, vamos lá. Bom, em relação a esse tipo de ocorrência, as cidades inteligentes, da qual se baseia o meu programa de governo, ela prevê o quê? Prevê o rastreamento via dados de georreferenciamento. Então, a gente vai fazer um sistema de georreferenciamento. Esse sistema de georreferenciamento ele serve para várias coisas. Ele pode mapear desde essa ocorrência, que é uma ocorrência relativamente simples. Aí nós vamos ter uma integração das secretarias, nós vamos buscar uma integração orgânica das secretarias, a partir dessa base de dados que vai ser o quê? Vai ser um sistema de georreferenciamento que vai servir para a saúde, servirá também para essas questões de mato, essas questões, digamos, até de um acidente, enfim, né? Esse banco de dados ele vai poder ser acessado às secretarias integradas e aí o problema será resolvido rapidamente. Por quê? Porque nós vamos ter o endereço, nós vamos ter um banco de dados que vai ter o endereço do proprietário para que ele seja acionado, para que a gente faça também um processo de educação, no seguinte sentido, né? Educação cidadã, quer dizer, a gente vai falar do mato, que ele tem que ser podado, tem que ser feito um processo de poda, de limpeza, mas a gente vai educar também no sentido de não exatamente ser punitivo. Claro, a gente vai aplicar a legislação vigente no município, mas a gente vai buscar sempre um processo que seja um processo educativo. Quer dizer, o diálogo, a conversa, enfim. Quer dizer, nós vamos por assim dizer, buscar o diálogo, né, primeiramente, não sermos punitivos. A gente vai buscar, nessa situação ou em outras análogas, sempre um processo que vai remeter à educação, à conscientização e ao processo de resgate da cidadania. Quer dizer, parece que é um tema que não tem conexão com outros temas, mas tem muito. Isso tem a ver com a questão de pertencimento, com a questão de entender o outro que mora na sua cidade e que merece o respeito, que merece as tratativas todas que têm que ser feitas nesse sentido para que a gente tenha uma convivência, para que a gente tenha uma questão aí até de controle de zoonoses e outros vetores, que está ligado também a essa questão mais robusta, né, mais decente, mais adequada. Então é isso, é sempre buscando a integração, a educação e a interconexão de dados a partir de uma plataforma que vai dar essa robustez e essa característica que vai ser a característica do nosso governo, que vai ser um governo de integração, de educação e de cidadania. Muito bem, vamos agora com a penúltima pergunta dessa entrevista que nós estamos fazendo hoje com o candidato. Vamos misturar aqui as perguntas que foram feitas pela nossa redação. Birigui, historicamente, sempre perdeu prédios públicos, estaduais e federais para outros municípios vizinhos, como, por exemplo, o candidato para Araçatuba. Em seu plano de governo, quais as medidas para que Birigui conquiste esses investimentos? O senhor tem 3 minutos. Obrigado. Bom, a cidade de Birigui, ela é um polo industrial de importância nacional. Inclusive, nós temos aqui hoje faculdades, como o IFE, no caso, que desenvolvem o que? Nanotecnologia. Quer dizer, nós precisamos não fazer disputas com os outros municípios, não é esse o intuito nosso de disputar, de fazer uma disputa desleal com os outros municípios, mas a gente quer buscar o diálogo com o governo do estado de forma institucional, com o governo federal, para que a gente possa ser atendido também da mesma forma que a cidade de Araçatuba é atendida nesse sentido. Então, quer dizer, buscar, junto a essas repartições, mostrar a importância do nosso município, a relevância, são mais de 123 mil habitantes hoje, projeções de dados do IBGE,
né? O último censo foi há algum tempo, se não me engano, 2010, e aí existe essa projeção de moradores que deve estar na faixa de 123 para mais. Então, quer dizer, é uma cidade que tem uma importância regional, assim como tem Araçatuba, né? Então, quer dizer, não é uma questão de disputa, mas é uma questão de necessidade de atendimentos às demandas da população biriguense. Quer dizer, nós precisamos valorizar o que é nosso, valorizar os nossos valores, valorizar a nossa população, trazendo para essa cidade todo o conforto, toda a estrutura que a população precisa, merece e tem necessidade de atendimento. Então, nesse aspecto, nós vamos investir no diálogo, na compreensão, no entendimento. Nós vamos buscar, então, que essas necessidades sejam resolvidas da forma mais retórica, mais republicana possível, para que a gente tenha no município essas repartições instaladas sem a necessidade de disputa, né, com outro município, coisa e tal, mas sim de colaboração, de contrapartidas, não é, de ser proativo também e estreitar as relações com os municípios da região, né? Por exemplo, Birigui e Araçatuba tem condições reais, né, de fazer interlocução com os outros municípios menores que ficam próximos aqui para favorecer a todos. Quer dizer, o nosso intuito, o nosso objetivo é criar essa cultura de diálogo com os municípios, de diálogo com o Estado, de diálogo com a União, de diálogos institucionais, e nesse sentido nós vamos jogar um papel preponderante, porque vamos dialogar com todos os municípios da região nesse sentido de adequar as nossas necessidades às necessidades da microrregião. É isso. Muito bem, vamos então agora com a nossa última pergunta dessa entrevista de hoje, do programa Nossa Cidade. A pergunta, candidato, na área de infraestrutura, como por exemplo asfalto, iluminação, praças e avenidas, por exemplo, quais são seus planos e metas para 4 anos? Perfeito. Bom, a infraestrutura, particularmente a pavimentação asfáltica, é uma coisa importante porque nós temos na Constituição uma causa pétrea, que é o direito de ir e vir. Então eu preciso garantir a qualquer cidadão o direito de ir e vir. Então o asfaltamento não é uma questão trivial, por assim dizer. É uma questão de necessidade de deslocamento, é uma questão de necessidade de um processo civilizatório, de uma cidade que precisa ter uma interligação do centro e bairros, a instituições de casas, a um supermercado, a um centro de saúde e assim por diante. Então a necessidade do deslocamento é uma necessidade, é uma coisa importante, tem que ser levada de maneira muito séria. Então a infraestrutura, ela vai ser objeto do quê? De um estudo preliminar. Nós temos que fazer um estudo do que é importante e necessário do ponto de vista de deslocamento, de fluxo de trânsito, porque aí priorizar os locais, digamos assim, de maior acesso da população, claro, garantindo atendimento a todos os bairros, na medida do possível, né, e também dentro das adequações do aporte financeiro que o município tem, e também, na medida do possível, buscar apoio com deputados, com emendas parlamentares, para a gente fazer o processo de pavimentação asfáltica, o processo de instalação de outras estruturas, né, como água, esgoto, enfim, outras coisas mais relacionadas a isso, dando condições de você ter instalação de empresas, instalação de escolas, de UBSs, de qualquer outra natureza. Ele perpassa necessariamente por essa questão, até mesmo os próprios loteamentos que serão feitos, que virão a ser feitos, né, a gente tem que observar essas questões também relativas ao asfaltamento, à pavimentação asfáltica, e isso vai e será uma prioridade do nosso governo, porque é uma necessidade o deslocamento. Então nós precisamos ter uma cidade que dialoga tanto na questão urbanística, quanto na questão de acessibilidade nas redes sociais, tanto na questão de deslocamento, de acesso, né, aos equipamentos públicos, e esse acesso, essa universalização, ela é garantida
com essas pequenas ações, que não são tão pequenas, mas elas são garantidas pela pavimentação asfáltica, pela iluminação pública. Então essas coisas, elas têm que caminhar para e passo para eu garantir segurança, para eu garantir os direitos de ir e vir, enfim, entre outros direitos fundamentais dos nossos munícipes. É isso que eu gostaria de deixar nessa pergunta, como resposta. Bom, professor, eu quero aqui, antes de nós encerrarmos, dar os 2 minutos para as suas considerações finais. Em relação às minhas considerações finais, eu gostaria de agradecer a todos que tornaram essa candidatura possível, agradecer a todos os demais candidatos que estão concorrendo conosco aqui, que vão fazer esse mesmo processo de debate. O nosso debate, a nossa campanha será uma campanha republicana, será uma campanha de propostas, será uma campanha propositiva, será uma campanha de diálogo, de entendimento, de paz, mas acima de tudo, uma campanha que vai levar a reflexão do munícipe sobre as questões dele de pertencimento, a questão de construção da cidadania, a questão de construção de processos educativos para a gestão pública. Quer dizer, as pessoas têm que entender a gestão pública como o prefeito e os vereadores e outros como servidores públicos que estão lá para prestar um serviço para o município. E eles são passageiros. Os munícipes, a cidade, ela fica permanentemente. Nós aqui somos passageiros, né? E nós vamos deixar um legado para a cidade. Qual o maior legado para uma cidade? É uma cidade arborizada, uma cidade com as pessoas felizes, consumindo, trabalhando, enfim, é isso que nós queremos. Nós queremos desenvolvimento sustentável, nós queremos liberdade, nós queremos educação, queremos saúde, queremos cultura, queremos esporte, queremos lazer, queremos que as pessoas tenham usufruto de todos esses equipamentos que a gestão pública pode fornecer, além também da universalização, que nós temos que buscar isso, esse processo de universalização do acesso à internet, que se faz tão necessário nesse momento e depois, a posteriori também, não é? Nós vamos prosseguir utilizando essas plataformas para outras situações e para outras coisas, para dar transparência e liberdade ao nosso munícipe. É isso. Muito bem, eu quero agradecer ao professor Renato por aceitar o nosso convite. Nós vamos agora para o intervalo, voltamos já já aqui no programa Nossa Cidade.